Fala galera, bora fazer um review de HQ hoje e eu vou mostrar para vocês uma das minhas histórias de quadrinhos preferidas do Homem-Morcego, Batman Hush, ou como saiu traduzido aqui no Brasil, Batman Silêncio. Galera, me empolguei de novo aqui com essa história depois de comprar esse action figure aqui da McFarlane, que é exatamente o nosso morcegão aí na versão Hush. Vou colocar ele até aqui de lado para acompanhar o nosso review. Galera, essa revista aqui, esse arco, que são várias edições que saíram entre os anos de 2002 e 2003, leva a assinatura de Jeff Loeb, um roteirista animal aí da DC, que já fez uma história memorável, Longo Dia das Bruxas, Vitória Sombria, e aliás, ele aplicou algumas coisas parecidas aqui nessa edição, né, de mexer com a galeria de vilões do morcego, colocar aí os seus aliados. Os desenhos são do Jim Lee, que dispensa comentários. Para mim, ele junto com o Jim Aparo é a melhor dupla aí de desenhistas do Batman, e a arte final do Scott Williams. A edição de capa dura da Panini, tem aqui a lateralzinha para vocês curtirem, a parte de trás com um esboço aqui de lápis do morcego e algumas informações bem resumidas aí sobre esse arco aí Silêncio. Galera, e por que essa história é tão maneira? Pessoal, deixa eu tentar achar uma imagem aqui que vai resumir bem, aliás, duas imagens, né? Aqui no final a gente tem uma galeria de capas e artes. Galera, primeiro porque tem, assim, toda a Bat-família reunida. A gente tem Batman, tem Asa Noturna, tem o Robin Tim Drake, tem a Oráculo, né, que é a antiga Batgirl, o Comissário Gordon, Caçadora, Mulher Gato, que aqui ela fica do lado do Batman. Ainda tem, para melhorar aqui, o Homem de Aço, Superman, e o Superman enfrentando o Batman, lutando contra o Batman. E para melhorar ainda tem o Jason Todd, o segundo Robin, retornando dos mortos. Então assim, tem todo mundo que a gente gosta. E com relação aos vilões, tem a galeria de vilões toda aí, né? O principal deles, o Coringa, apesar dele não ter um papel tão relevante, ele é um pouco secundário nessa história, ele está marcando a sua presença junto com a Arlequina, com a Era Venenosa, Cara de Barro, Crocodilo, Ra's al Ghul, Espantalho, Thalia, Shiva, além do vilão novo, né? Tá aqui do lado do Charada, que é exatamente o Silêncio, que é um amigo de infância do Bruce Wayne, um amigo de infância aí do nosso Batman, que foi criado especialmente para essa minissérie. Galera, minissérie não, maxi-série, né? Um arco enorme. Pessoal, Silêncio, se vocês forem procurar na internet, recebe muitas críticas, mas essa galera mal amada aí, essa galera que reclama de tudo, que não está satisfeita com nada, para eles aí, você pode pintar até de ouro aqui o quadrinho que nada vai satisfazer esses caras, né? Eu não entendo essa crítica aí da DC, que a história é muito maneira, muito bem conduzida, muito bem construída, e eu tenho certeza que se você for um leitor aí, tanto um leitor iniciante como um leitor aí que já conhece alguma coisa de Batman, vai curtir pra caramba essa história. E uma pessoa que nunca leu nada de Batman vai entender também a história, porque o Jeff Loeb ele tem o cuidado de fazer um resuminho, de fazer assim alguns quadrinhos explicando algumas coisas básicas sobre cada personagem, e começa inclusive mostrando aqui rapidamente, né, quase que meteoricamente, a lenda do morcego, o assassinato dos pais do Batman. Então, um pouco para situar algum leitor de primeira viagem, né, como é que ele se tornou Homem-Morcego e tudo mais. E a gente já parte para a aventura com o Batman aqui, lutando contra uma gangue de sequestradores. Tem um menino aqui que é filho de um bilionário aí da indústria química que está sequestrado. E o Batman aqui, olha, dá as caras pela primeira vez aqui na edição para salvar o menino. Para isso ele tem que lutar contra o Crocodilo, tem um resgate aí de 10 bilhões de dólares em jogo. Já dá para ver aqui, olha, a silhueta da Mulher Gato que vai entrar em cena rapidinho para roubar o dinheiro. E não dá outra, né? Enquanto o Homem-Morcego luta contra o Crocodilo, a maleta é roubada pela Mulher Gato. Galera, depois aí que o menino tá salvo, o Batman e a polícia percebem que a maleta foi roubada, o Homem-Morcego sai atrás da Mulher Gato, que vai ter um papel fundamental nessa trama. E durante a perseguição, alguém corta a corda do morcego, né? A própria Mulher Gato aqui, ela percebe que o Bruce Wayne, né, que o Batman caiu, ele se arrebenta todo no chão e começa a ser cercado aqui por alguns vagabundos. A Mulher Gato chega para entregar o dinheiro para a Era Venenosa, ela está sob domínio da Era Venenosa, né, meio que enfeitiçada pela Era Venenosa. Dá para ver que ela ficou um pouco decepcionada com o fato do Batman
ter caído, né, e tudo mais, porque vocês sabem que, ou quem não sabe fica sabendo, ela tem um certo relacionamento amoroso aí com o Batman nos quadrinhos. Galera, o Batman então tá caído, arrebentado, ele tá imóvel e ele vai começar a ser espancado aqui por um monte de vilões. Eles tentam tirar a máscara do morcego, acabam levando um choque aqui, um dispositivo de defesa. E quando eles estão prestes a executar o Homem Morcego, aparece a Caçadora, já iniciando aqui o capítulo 2 da nossa trama. A Caçadora é contactada pela Oráculo, que é a Batgirl, e ela dá a porrada em todo mundo aqui, desce a porrada nos vagabundos e coloca o Batman no Batmóvel. Beleza, tem um corte aqui para a Era Venenosa, entregando o dinheiro para algum vilão ainda desconhecido. Já falei aí no spoiler que vai ser o Silêncio. Depois a gente vai para a Batcaverna, tem aqui o Alfred tentando tratar dos ferimentos do Bruce Wayne, mas ele percebe que ele teve aí um traumatismo craniano, ele vai precisar de uma cirurgia cerebral complicadíssima, está acima das habilidades médicas aí do Alfred, e ele acaba sendo operado pelo colega de infância, que é o Tommy Elliot. O Thomas Elliot, está aqui o Thomas Elliot, que foi criado especialmente para essa edição. É um vilão novo, pelo menos era na época, né? Aqui começa a ter algumas imagens de flashback do Tommy Elliot brincando com o Bruce Wayne de um joguinho aí. Parece o nosso combate aí da estrela. E já vai introduzindo esse personagem. A cirurgia é um sucesso. O Batman fica bom. Aqui ele tem uma recuperação meio que instantânea, né? É um pouco de uma falha aí do roteiro. Mas, enfim, ele vai para o Asilo Arkham confrontar o Crocodilo. O Crocodilo acaba escapando do Asilo Arkham, mas ele coloca uma escuta, né, um rastreador, na verdade, no Crocodilo. Aparece aqui uma cena do Thomas Elliot tentando visitar o Bruce Wayne, conversando aqui com o Alfred. Mais um flashback aí do passado, mostrando aí quando os pais do Thomas Elliot morreram. Eles sofreram um acidente de carro, eles foram aqui atendidos pelo pai do Bruce Wayne, o Thomas Wayne, que não conseguiu salvá-los. Pelo menos não conseguiu salvar o pai, a mãe foi salva. Pessoal, vai para o Batmóvel, o Homem-Morcego está rastreando aqui o Crocodilo, ele acaba se encontrando com a Mulher-Gato, ele está atrás do dinheiro dele, e na hora que ele vai matar a Mulher-Gato, o Batman aparece e a salva. Na sequência aqui da história, tem uma conversa aí entre o Batman e a Mulher-Gato, e eles acabam se beijando, e começa aí um envolvimento romântico entre os dois, né? Quer dizer, já tinha um certo envolvimento romântico no passado, mas aqui começa um envolvimento romântico que vai ser ponto central aqui na nossa trama. O Homem-Morcego vai para Metrópolis, seguindo a pista do Crocodilo, e encontra o Thomas Elliot no aeroporto, mais umas cenas aí de flashback, eles crianças aqui olhando para o Lanterna Verde Alan Scott, primeiro Lanterna Verde, né? Pelo menos aqui da Terra, né? Eu acho, né? Um Lanterna Verde antigão aí, Sociedade da Justiça. Na sequência, Bruce Wayne vai para o Planeta Diário, que é um jornal de propriedade dele. Aparece aqui uma versão hipersensual da Lois Lane. Lois Lane numa roupinha aqui justérrima, seduzindo Bruce Wayne. Clark Kent está puto aqui, olhando por cima do negócio. E acaba se transformando no Superman para seguir o Bruce Wayne. Vamos lá, dar um corte aqui de volta para o Batman. Batman conversando com a Thalia, que na edição aqui ela assumiu o controle da LexCorp, do Lex Luthor. E aqui o Batman e a Mulher-Gato vão confrontar a Era Venenosa. E aí a Era Venenosa começa aqui a brigar com a Mulher-Gato, o Batman intervém, e assim que o Batman intervém, a Era Venenosa chama também o seu soldado. Para surpresa de todos, aparece o Superman Rush, que saiu pela McFarlane também, incrível a figura, e que está sob domínio da Era Venenosa. Está enfeitiçado aí, depois vai revelar que ela está usando um batom de kryptonita para beijar o Superman e deixá-lo sob o seu domínio. Superman parte aí para matar o Batman e a Mulher-Gato. Eles acabam pulando no rio de Gotham, acabam fugindo. E o Batman, ele mais um truque aí que tem no cinturão dele, ele tem um anel de kryptonita que ele usa aqui no dedo para poder esmurrar o Superman. Superman aparece, os dois começam aqui um confronto, que é um dos pontos altos desse arco, né? Batman e Superman sempre, lutas, né, entre Batman e Superman sempre são uma coisa incrível, né? Todo fã gosta disso daí. E acaba aqui que o plano do Batman, ele pede para a Mulher-Gato sequestrar aqui a nossa Lois Lane. Ela arremessa a Lois Lane lá do alto do Planeta Diário e o Superman acaba indo salvá-la e consegue assim se libertar do domínio mental da Era Venenosa, vira o parceirão do Batman aí de novo. Os dois vão confrontar a Era, acabam prendendo a Era, aparece até o Krypto aqui, né?
Dá um corte aqui para a ópera, o Bruce Wayne junto com a Selina Kyle, né? Batman e Mulher Gato junto com Thomas Elliot. E durante o show de ópera aparece a Arlequina, né? Todos os vilões, os grandes vilões do Batman aí marcando presença, o que é uma característica do Jeff Loeb. Ele fez a mesma coisa no arco do Longo Dia das Bruxas. Beleza, mais uma sequência aqui do lado do passado, retrozona. Essa sequência retrô aqui dá uma dramaticidade muito legal, cara, pro arco aí dos quadrinhos. Pô, muito bacana mesmo. Galera, Morcegão aparece aí para enfrentar a Arlequina. Mulher Gato também entra na história. E acaba que a Mulher Gato é atingida aqui por um disparo aqui da Arlequina, né, atingida no ombro. Começa uma luta do lado de fora entre a Arlequina e Thomas Elliot. Na verdade, é tudo armado, é tudo fachada. E aqui o Batman, de repente, ele se desespera quando vê a imagem do Coringa e o Thomas Elliot aparentemente morto. Depois, mais pra frente, a gente vai ver que esse aqui não é o Thomas Elliot verdadeiro. Esse aqui é o cara de barro. E que não foi o Coringa que o assassinou. E que tudo é uma grande fachada. De qualquer maneira, o morcego fica furioso, começa a lembrar de cenas do passado. Aqui uma cena da piada mortal, o Coringa atirando da Batgirl na Bárbara Gordon, né? Então a Batgirl, e deixando ela paralítica, uma cena clássica aí no universo do Batman. Aparece aqui também uma cena do Coringa com o pé de cabra, né? Todo mundo já sabe o que ele está fazendo. Ele está matando, espancando aqui o segundo Robin, o Jason Todd, também uma cena clássica aí do universo do Homem-Morcego. E o Batman, enfurecido, ele parece que vai matar o Coringa, né? Ele começa a esmurrar aí o Coringa. E ele continua aqui as lembranças, né? O Jeff Loeb tem esse negócio bacana aí das lembranças e umas cenas assim que lembram um pouco de Aquarela, né? Bem bacana, Batgirl, e ele enfurecido lá, lembrando do Robin, lembrando da Batgirl, para tentar, olha, lembrando do Robin aqui, para tentar se encorajar e matar o Coringa. A Mulher Gato tenta impedi-lo, ele não dá ouvidos à Mulher Gato. E, de repente, quando ele está prestes a matar o Coringa, aparece uma arma aqui na sua cabeça e é o comissário Gordon que consegue demovê-lo da ideia. O Silêncio está aí, lá do alto do prédio, observando a cena. Ele está, inclusive, jogando a moedinha. Depois a gente vai ver que tem o Duas Caras. O Duas Caras aparece aí na edição também. Tem aqui o falso enterro do Thomas Elliot. Batman continua aí investigando e entra em cena o Asa Noturna, nosso primeiro Robin, Dick Grayson, que começa aqui a participar da aventura. Aqui tem uma cena irada da Batcaverna, né? Batcaverna também faz muito sucesso com todas as versões de Batmóvel de tudo quanto é época, cara. Tem um Batmóvel retrosão aqui do filme, Batmóvel aqui do filme lá também, os filmes da década de 90, tudo quanto é tipo de Batmóvel. Dá para ver até o Tiranossauro aqui no finalzinho, junto com a moeda gigante. Então são os elementos bem bacanas, cara. Essas edições aqui são fantásticas. Ele sai em perseguição aqui ao Charada. Charada roubou uma grana aí, depois revela que ele também faz parte do esquema do Thomas Elliot. Aí aparece aqui um jogo de cenas muito maneiro, que é a princípio a gente acha que é o Silêncio, mas é o Duas Caras que está se revelando ao Coringa, e aqui o Batman que está revelando a sua identidade secreta para Mulher Gato, né, para Selina, sabe, que ela passa a saber que o Batman é o Bruce Wayne a partir desse arco aqui, Silêncio. E aqui, galera, o Duas Caras, ele foi operado pelo Thomas Elliot, que é um médico, e o Thomas Elliot conseguiu remover a metade monstro do Duas Caras. Então, Duas Caras ficou 100% humano e voltou a ser o promotor de justiça Harvey Dent. A história fica bem complicada nesse ponto, porque todo mundo fica achando que o Silêncio é o Harvey Dent, mas depois, mais pra frente, a gente descobre que não é. Batman continua na pista aí de quem é que está tentando matá-lo, encontra aqui a Thalia, que é filha do Ra's al Ghul. E aí tem o Harvey Dent aqui se revelando para o Comissário Gordon. O Comissário Gordon está aposentado nessa época aqui dos quadrinhos. Tá tentando convencer o Comissário Gordon que ele é um cara do bem, né? Que ele quer ser o promotor de justiça Harvey Dent mais uma vez. Uma luta épica entre Batman e Ra's al Ghul. Então tem confronto de tudo quanto é jeito, cara. Tem confronto para dar e vender. É uma edição muito legal mesmo, muito maneira. Parte aqui, isso aqui é um interlúdio que tem aqui no meio da trama. O Homem-Morcego se recuperando de alguns ferimentos, mais uma vez. Ele aí, o romancezinho com a Mulher Gato.
E a gente vai seguindo até um ponto que surge o Tim Drake, o Robin, que era o Robin atual, ainda não tinha o Damian Wayne nessa época. Aliás, o Tim Drake eu acho que foi o melhor dos Robins, tá? O Robin mais bacana. Tim Drake tem uma crise de ciúme aqui com a Mulher Gato dentro da Batcaverna. Os dois já acabam entrando numa luta corporal, ele confronta o Bruce Wayne, fala que ele não pode confiar na Mulher Gato, a Mulher Gato fica com raiva, pega uma moto e vai embora. Depois a gente vê que foi tudo uma armação entre Batman e Tim Drake, estava tudo combinado para ele poder colocar um rastreador na Mulher Gato, que o Batman também está desconfiando da Mulher Gato. Mulher Gato enfrenta aqui a Caçadora está sob o domínio mental do Espantalho, que aqui se revela. Então mexendo aí com toda a galeria de vilões realmente da DC. E aparece aqui o Silêncio com o Tim Drake, com o Robin. E aqui a trama começa a ficar muito louca, porque a gente achava que o Silêncio era duas caras, e aqui o Silêncio tira a sua máscara, né, as suas amarras aí que deixam ele parecendo uma múmia, e revela que ele, na verdade, é o Jason Todd, o segundo Robin que está morto. Então, cara, a trama fica bem confusa nesse ponto aqui, e o segundo Robin, né, o Jason Todd, aparentemente retornado dos mortos, passa a enfrentar o Batman. Os dois têm uma luta aí muito maneira, com diálogos incríveis, e pouco a pouco o Batman começa a perceber que aquele não é o Jason Todd, que aquele ali, na verdade, é uma farsa. E quando ele descobre isso, tem aqui até uma historiazinha, né? A lembrança de quando o Jason Todd encontrou o Batman pela primeira vez, roubando o pneu do Batmóvel. E aí ele descobre, você não é o Robin que morreu, e a partir do momento que ele descobre, ele derrota o Robin e percebe que na verdade era o Cara de Barro que assumiu a forma aí do Robin para poder tentar enganar o Batman. E aí a gente fica totalmente confuso nesse momento aqui, sem saber quem que é o Silêncio. O Batman vai conversar com o Oráculo. Aqui ele encontra um cara chamado Harold, que é um mecânico aí dos equipamentos eletrônicos do Batman, e finalmente aparece o Silêncio. Agora sim vai ser o Silêncio Thomas Elliot. Galera, aqui capítulo final, Batman enfrentando o Silêncio, e ao longo do diálogo ele vai revelando que ele é o Thomas Elliot. E o Batman não entende, o Batman a princípio acha que ele está tentando se vingar por causa da morte do pai do Thomas, né? Do Tommy, né? Thomas Elliot, porque o pai do Bruce Wayne não conseguiu salvá-lo. E na verdade ele fala que não, que foi ele que armou o acidente de carro dos pais, e ele tá puto não porque o pai do Batman deixou o pai dele morrer, mas sim porque ele conseguiu salvar a mãe. Então é uma coisa meio estranha, né? Ele fala que ele armou o acidente para poder receber a herança, e que o pai do Batman conseguiu salvar a sua mãe. E aí ele teve que amargar longos anos aí até botar a mão na grana. Então fica meio que esse aí como sendo o motivo. Aparece aqui o Harvey Dent junto com o comissário Gordon, e o Harvey Dent mostra que ele se tornou realmente um cara do bem, e ele dispara contra o Silêncio cai aqui no rio de Gotham, o corpo dele não é encontrado, então a coisa fica assim meio que mal resolvida, mas dá a entender que ele não morreu. Aí a gente vai para o finalzinho, aparece um diálogo aqui entre a Caçadora e a Mulher Gato, aqui mais um diálogo entre o Superman e o Batman. O Superman usa sua visão de raio-x e descobre que o Thomas Wayne não, já estou misturando todos esses Thomas, é muito Tommy, é o Thomas Elliot, o Silêncio. Quando ele foi fazer cirurgia no cérebro do Batman, ele instalou um dispositivo, o Bruce Wayne pede para o Clark Kent aqui queimá-lo com a sua visão de calor. E aqui aparece o Batman no Asilo Arkham confrontando o Charada. E aí, quando ele vai perguntar pelo corpo do Jason Todd, que o corpo do Jason Todd sumiu, o Charada faz uma piadinha, ele fica puto, esmurra aqui o Charada. E aqui tem uma cena final do Batman com a Mulher Gata, eles meio que terminam, meio que tem uma briga, e acaba com o Batman aqui contemplando um túmulo. Esse túmulo é o túmulo do Harold, e já abre espaço aí para o retorno do Jason Todd, que vai retornar como Capuz Vermelho. Aqui a gente tem galeria de capas, né, que é uma coisa que geralmente essas edições de luxo tem aí, a galeria de capas, muito bacana. E aqui uns extras, né, aqui comentários, entrevistas, comentários do Jim Lee, enfim, um monte de coisa, um monte de rascunho. Então, para quem curte aí esse tipo de material. Galera, uma edição aí de tirar o fôlego, uma leitura muito boa, uma leitura muito maneira. Se você tiver
a fim de conhecer um pouquinho mais sobre o Batman, é uma edição que dá para ler aí, como eu falei, uma pessoa que não conhece nada do Batman, porque o Jeff Loeb vai meio que apresentando os vilões, então uma história muito legal, recomendadíssima. Não liguem aí para o que esses cri-cris da crítica aí falam, que esses caras, eu acho que eles ficam esperando uma coisa perfeita, na verdade, uma coisa que não existe e nunca vai existir. E, aliás, é por causa desse tipo de crítica que as coisas da DC muitas vezes não vão para frente, né? Como, por exemplo, aconteceu com os filmes da DC, que a crítica conseguiu enterrar a franquia. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Quem não conhece, uma boa indicação aí de leitura. Abração e até a próxima.